Hoje, trago esta mensagem porque senti um profundo incômodo no coração. Senti que muitas pessoas precisariam ouvir esta mensagem. E confesso que a cada palavra dita, as lágrimas rolaram pelo meu rosto. Ouçam com o coração aberto e deixe Jesus entrar no recinto. Não importa onde você está ouvindo, se em casa, no carro, no trabalho, simplesmente abra o coração e deixe Deus entrar. O milagre de Jesus alimentando os 5.000 havia acabado de acontecer, e Jesus desejava um tempo a sós para orar. Então ele instruiu seus seguidores a embarcar em um barco e navegar para o lado oposto do Mar da Galileia. Jesus desejava um tempo sozinho para orar. Mateus 14, verso 22. Imediatamente, Jesus fez os discípulos entrarem no barco e irem à frente para o outro lado, enquanto ele dispensava a multidão. Os discípulos foram ordenados por Jesus a entrar no barco e seguir à frente dele. Eles estavam na vontade perfeita de Deus e prestes a enfrentar uma tempestade perfeita, demonstrando que seguir a Deus às vezes pode ser difícil. No entanto, isso só é possível porque ocorre por design divino e permissão. Mateus 14, verso 23 e 24. Depois de dispensá-los, ele subiu sozinho a um monte para orar. Mais tarde, naquela noite, ele estava lá sozinho, e o barco já estava a uma considerável distância da terra, sendo afligido pelas ondas, porque o vento estava contrário. Quando o barco estava longe da costa, eles eram golpeados pelas ondas, devido ao vento contrário. E onde estava Jesus? Ele tinha subido o monte sozinho para orar. Embora Jesus estivesse ausente deles, ele não estava desatento às suas necessidades. Paulo disse aos romanos que Jesus intercede pelos crentes. Seu trabalho em tempo integral é servir como intercessor entre você e Deus, e ele é perfeito para isso porque é totalmente Deus e totalmente humano. Ele entende Deus e entende você. Pouco antes do amanhecer, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. "É um fantasma", disseram e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." No meio da tristeza dos discípulos, Jesus se aproximou deles sobre o mar caminhando. A dificuldade deles era o mar agitado, e foi exatamente sobre isso que Jesus andou. Ele se manifestou a eles de uma maneira inesperada, exibindo seu controle divino sobre o universo que ele criou, como já havia feito anteriormente. Quando os discípulos ficaram preocupados porque o confundiram com um fantasma, ele os tranquilizou com suas palavras antes de lidar com a situação deles. Mateus 14, versos 28 ao 32. "Senhor, se és tu", respondeu Pedro, "manda-me ir ter contigo por cima das águas." "Vem", disse Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou por cima das águas e foi na direção de Jesus. Mas quando ele viu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. "Homem de pouca fé", disse ele, "por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, o vento se acalmou. Pedro fez algo que ninguém mais teria feito. Ele pediu permissão a Jesus para se juntar a ele. Pedro não queria apenas evitar problemas. Ele desejava ter um encontro com Jesus que ele nunca imaginou ser possível. Então, Jesus chamou Pedro e o destemido discípulo começou a andar sobre a água. Ele se sentiu assustado, começou a afundar e clamou a Jesus para salvá-lo quando perdeu a concentração em Jesus e se concentrou na força do vento. Mateus quer que os leitores percebam que foi o poder de Jesus, não o de Pedro, que tornou esse milagre possível. Antes de criticar Pedro, no entanto, lembre-se de que ele foi o único que saiu do barco para tentar o impossível. Enquanto Pedro dava um passo audacioso e confiava, os outros discípulos apenas observavam. Lembre-se, Jesus o repreendeu por ter pouca fé, não por não ter fé. Além disso, Pedro sabia a quem recorrer quando começou a afundar. Quando Jesus ouviu os clamores de Pedro, ele o segurou e o levou para o barco, e o vento cessou.
Mateus 14, versos 33 ao 35. Então, aqueles que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando atravessaram, chegaram a Genezaré, e quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, enviaram notícias a toda a região circunvizinha. As pessoas trouxeram todos os seus enfermos a ele. Por que Jesus colocaria propositadamente seus seguidores em uma situação tão assustadora? Veja o que aconteceu depois que ele os resgatou. Os discípulos se prostraram diante dele e disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Você pode estar se perguntando se isso não era algo que eles já sabiam. Eles sabiam, mas a cada novo encontro, Jesus aumentava o entendimento deles e aprofundava a experiência com ele. Eles tiveram a oportunidade de conhecer e adorar Jesus em um nível mais profundo pela graça de Deus, apesar das terríveis circunstâncias. Ele é o Filho soberano de Deus que exerce todo o poder, e ele quer que você veja que é maior do que seus medos. 3 dos 4 relatos dos evangelhos, Mateus, Marcos e João, todos incluem esse milagre que agora é quase universalmente considerado um clichê. Jesus andando sobre as águas, Mateus 14, versos 22 ao 33, Marcos 6, versos 45 ao 52, João 6, versos 16 ao 21. Aqui estão 4 lições desta incrível história. Nossas tempestades são conhecidas por Jesus. Quando passamos por nossas próprias tempestades, muitas vezes nos perguntamos se essa escapou ao conhecimento de Jesus. Observe que ele está ciente de tudo o que está acontecendo em sua vida. É fácil não reconhecer Jesus. Quando Jesus veio até o barco dos discípulos através da tempestade que ameaçava a viagem deles, as Escrituras nos dizem que os discípulos não o reconheceram e até confundiram Jesus com um fantasma. Por mais engraçado que isso pareça, com que frequência nos encontramos no meio de uma tempestade sem reconhecer Jesus ou seu agir? Às vezes, podemos não reconhecê-lo, mas Jesus está a caminho para nos resgatar de nossas tempestades. A dúvida só nos faz afundar. Alguns relatos nos mostram como Pedro também foi chamado para ir até Jesus da mesma maneira. Os primeiros passos funcionaram bem para Pedro, mas quando ele viu as ondas, começou a afundar. Da mesma forma, nossa dúvida, por mais inofensiva que pareça, pode ser exatamente a razão pela qual afundamos no desespero e na falta de esperança. Por isso, a fé e a confiança completa em Jesus são cruciais enquanto passamos por nossas tempestades. Jesus nos ajuda a concluir nossa jornada. Não importa quão difícil seja a jornada ou a missão pela qual você está passando, Jesus é capaz de nos levar através dela. As Escrituras nos dizem: e imediatamente o barco chegou à terra para a qual estavam indo. João 6, verso 21. Deus tinha um plano para nós, mas não estamos em posição de cumpri-lo. Felizmente, Jesus está. E ele nos capacita a concluir com excelência os planos que Deus tem para nós. Nessa emocionante narrativa, encontramos lições profundas que ressoam em nossas vidas. Assim como os discípulos enfrentaram tempestades no mar da Galileia, nós também enfrentamos desafios em nossas jornadas. No entanto, a história revela que Jesus está sempre ciente das nossas tempestades, mesmo quando duvidamos de sua presença. Às vezes, assim como os discípulos que não reconheceram Jesus no meio da tempestade, podemos nos encontrar perdendo de vista a presença dele em nossas vidas. No entanto, essa narrativa nos lembra que, mesmo quando não o reconhecemos, Jesus está a caminho para nos resgatar das tempestades que enfrentamos. A experiência de Pedro andando sobre as águas nos alerta sobre os perigos da dúvida. Assim como Pedro começou a afundar quando desviou o olhar de Jesus para as ondas ao seu redor, nossa dúvida pode nos levar ao desespero. A fé e a confiança completa em Jesus são fundamentais para permanecermos firmes durante as tempestades da vida.
A história também nos assegura que, independentemente da dificuldade da jornada, Jesus é capaz de nos levar até o destino planejado por Deus. Assim como o barco imediatamente chegou à terra desejada quando Jesus estava presente, ele nos capacita a completar com excelência os planos que Deus tem para cada um de nós. Portanto, que possamos aprender com essas lições preciosas, reconhecer a presença constante de Jesus em meio às tempestades, manter nossa fé firme, mesmo quando as ondas parecem avassaladoras, e confiar plenamente que Jesus nos conduzirá ao cumprimento dos propósitos divinos em nossas vidas. Que essas verdades inspirem nossa jornada e fortaleçam nossa confiança naquele que é verdadeiramente o Filho de Deus. E hoje, se você deseja não tirar mais os olhos do Senhor Jesus e quer se reconciliar com nosso Salvador por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.